10% em sua média. Aí, bota play aí. Deu. Fechou. Tá gravando agora. Então, Isso. pessoal, aquilo que eu estava falando para vocês, né? Esse site aqui, ele é bem conhecido, que é o CoinMarketCap, né? Esse CoinMarketCap aqui, ele mostra as principais moedas que a gente tem, as principais exchanges, né? Então, hoje, dia 8/6/2020, a gente consegue ver aqui o volume que o Bitcoin, a moeda que a gente trabalha, que ela teve aqui. Ela tem um volume de circulação aqui de 18 bilhões, né? Quer dizer, desculpa aqui, de 23 bilhões aqui. E quando a gente for ver quanto que a BitMEX movimentou, a gente teve aqui um movimento de 1,8 bi de dólares. Ou seja, só para vocês terem uma ideia do volume que a BitMEX opera, da quantidade de mercado que essa exchange não tem, entendeu? Só para vocês entenderem um pouco melhor e conseguirem enxergar o tamanho da exchange que a gente opera dentro desse mercado, né? Lembrando que a exchange, a BitMEX, ela não é da Owens, essa exchange existe já desde 2014 no mercado, vem trabalhando ali, uma das melhores mesmo para a gente trabalhar com o mercado derivativo. Opa! Estão conseguindo ver minha tela ainda? Agora não, presidente, parou. Parou? Deixa eu voltar aqui. Presidente, só uma pergunta. Tu concluiu a tua reunião que tu estava lá já? Concluí, acabei de concluir. Deu positivo. Ah, beleza. Beleza, então. Depois a gente conversa um pouco melhor sobre isso. E aqui eu estou dentro da BitMEX, conforme eu conversei com vocês, né? Uma das maiores maiores exchanges aí do mundo. Aqui vocês podem ver que o robô ele está operando ao vivo nesse momento, né? Inclusive, ele já fechou, olhei até o robô do padre, ele já fechou algumas operações, mas aqui a gente tem 8 posições em aberto ainda, onde que ele está destinando aqui no mercado derivativo, ele está fazendo as operações. Mas só para vocês terem uma visão macro do negócio, eu vou pegar desse dia aqui, que foi dia 1º de junho desse mês, né? Dentro da Owens computou, o resultado foi no dia 2 de junho que computou, mas só para vocês terem uma ideia de como que funciona, hoje a gente sempre prioriza ter lucros, né? E com a segurança. Ou seja, então a gente vai na regra de Warren Buffett, né? A gente prefere ter regra número 1, nunca perca dinheiro. Regra número 2, nunca esqueça da regra número 1. E aqui, o que o robô fez, basicamente? Ele pegou nessa vela aqui, onde teve esse aumento, a gente conseguiu ter um lucro dentro do mercado aí de mais de 10% nesse dia. O meu robô, por exemplo, ele fez 10,72% nesse momento aqui. Só que logo em seguida, ele identificou que iria ter uma queda, ou seja, ele não operou nessa queda porque ele teve a dificuldade de conseguir enxergar esse fundo, né, que estava aqui, o fundo. Então por isso, quando ele identificou esse fundo aqui, só depois ele voltou a operar, ou seja, ele não opera em todos os momentos. Ele pode ficar até alguns dias parado, alguns dias analisando o mercado, mas na hora que ele entra para operar, ele faz lucro, entendeu? E faz um lucro muito bom. Eu vou mostrar isso na íntegra para vocês, né? Que ele faz a análise gráfica, ele analisa quando que a tendência do Bitcoin vai ser de subida, quando que a tendência do Bitcoin vai ser de queda, e isso tudo ele consegue fazer análises e ele joga aqui essas análises que ela faz em operações, né? E isso é feito de uma maneira muito simples. Se a gente for olhar aqui, a gente consegue ver o saldo aqui geral. Por exemplo, essa é uma continha aqui que eu uso de demonstração, que eu só depositei aqui 0,06 BTC, entendeu? Um valor pequeno que qualquer um tem condições de colocar, e vocês podem ver aqui que todo dia ele vai aumentando, 0,0647, 662, ele vai aumentando todo dia. Até que hoje eu já estou com um saldo aqui de 0,089 bitcoins. Ou seja, a gente consegue sempre estar multiplicando essas criptomoedas, esses bitcoins aqui dentro da BitMEX. E aqui a gente tem todo o histórico de trading,
Ou seja, a gente consegue ver todas as operações que estão acontecendo, entendeu? Tudo submetido via API, ou seja, a gente tem todo o histórico de operações, página por página, caso alguém duvide da ferramenta, do robô, cara, a gente tem todo o histórico, a gente consegue mostrar para vocês, consegue compartilhar. Caso alguém seja trader, ele já consegue entender o que o nosso robô está fazendo aqui, ele consegue ver a order history, consegue ver o que foi submetido aqui, qual que é os termos que a gente está utilizando. Então, isso aqui é uma maneira muito simples da gente identificar o funcionamento do robô, né? Ou seja, dentro do próprio histórico da própria BitMEX, e ele vem aí durante anos dando um resultado muito bacana e muito positivo. Vale a pena frisar a questão de riscos, né? As pessoas perguntam muito, a gente frisa com que esse robô ele tem um risco muito baixo mesmo, é por isso que nesses 3 anos de backtest, mais esse meio ano agora que a gente está trabalhando firme e forte, a gente nunca foi estopado, ou seja, a gente nunca teve um head, nenhum loss, a gente não teve nenhuma perca, entendeu? Então, mas vocês vão poder me perguntar, tá, Johan, mas é possível que o robô tenha uma perca? Sim, é possível que o robô tenha percas, ou seja, no modo agressivo, ele pode arriscar até 40% da banca, não quer dizer que ele vai arriscar os 40%, até 40%, e no modo conservador, até 10% de banca. Mas, lembrando que a média de ganhos aí é 22% ao mês, e se for levar um stop, aí vai ter uma redução de até 40% da banca. Mas não é muito preocupante isso, porque no nosso histórico, que a gente consegue comprovar, consegue mandar os backtests tudo para vocês, vocês podem enxergar que a gente nunca foi estopado, nunca levamos loss na ferramenta. Então, é um ótimo resultado muito importante mesmo, e a gente mostra esse resultado, né? A gente não só apenas fica falando, mas tem os backtests, manda para vocês, abre as contas, as pessoas de fato conseguem enxergar o resultado, né? A gente não quer esconder resultado de ninguém, não quer inventar nenhuma história, simplesmente está aqui tudo que pode ser auditado, qualquer pessoa pode vir me perguntar, pode vir pedir o acesso da conta para verificar essa situação. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente está aqui à disposição, né? Vou deixar agora para o Rodrigo falar umas palavrinhas ali, o que ele quiser falar. Rodrigo, é contigo. Se precisar de mais alguma coisa, a gente está aqui na reunião ainda. Maravilha, maravilha. Obrigado, presidente. E, pessoal, alguém de convidado, algum afiliado, associado, que faz parte da equipe aí, tem alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade. Vamos ativar. Acho que cada um já pode ativar seu microfone, né? Tiago. Padre, boa noite. Boa noite, Michele. Deixa eu aproveitar o presidente, ele está aí ainda? Não consigo visualizar aqui. Ele está aqui ainda. Porque o Laércio havia feito uma pergunta aí, que eu cheguei a responder no chat, né? Mas acho que seria legal se ele ouvisse do próprio presidente a respeito das diferenças de resultados em percentuais entre cada robô. O meu, o seu, do Thiago, das pessoas que estão na ONU de um modo geral. Eu respondi que cada robô faz uma entrada em horários distintos, né? E que segundos fazem a diferença aí. Mas acho que seria legal o Johan explicar tecnicamente aí para ele ouvir também. Antes do presidente responder isso, Michele, eu tô com 3 bots, ok? E nesse dia, que foi da segunda-feira passada, dia 1º, um bot me deu 10,44, outro me deu um pouquinho mais de 6 e o outro me deu quase 9. Então, assim, existe uma diferença entre o mini e o meu máximo, é quase o dobro. Exato, eu já percebi também. Eu queria essa explicação aí para ele poder ouvir do presidente, a explicação técnica para isso, né? Não, maravilha. É só para confirmar também os percentuais, que não foram todos os percentuais iguais. Até exato. Senão isso seria Oi, Rodrigo. Opa, tudo bem? É o Laércio, tudo bem? Não, eu só questionei a Michele porque o meu deu bem abaixo da média. Daí eu fiquei pensando,
Tá, tudo bem. Normal que deu uma diferença, mas deu uma diferença, o meu deu 1,52. Uhum. Entendeu? Eu vou deixar o Johan responder. Mas assim, ó, em cima desses percentuais, eu acredito também que além de entradas diferentes, tem que haver alguma coisa com valores. Porque se tu tem um valor muito pequeno, o mínimo, certo? Ele vai conseguir operar com poucas ordens. Se tu tem um valor maior, dentro do robô, automaticamente vai conseguir operar com mais ordens. Mas, Johan, por favor, complementa aí a pergunta do Laércio, por favor. Olá, Laércio. Primeiramente, parabéns pela pergunta. Eu vejo que isso aqui é uma dúvida de muitos, né? E, inclusive, a gente sempre vem respondendo essa pergunta da seguinte maneira. Hoje, para a gente não ter nenhum problema, como a gente vê, estuda outros robôs, por exemplo, que existe de copy trade, que às vezes são pessoas que estão lá operando, fazendo essas operações na mão, e simplesmente as pessoas instalam as APIs dentro da BitMEX ou de outra plataforma e simplesmente copiam tudo que esse trader faz. Isso é um modelo muito perigoso. É um modelo que ele é fadado a fracasso a médio prazo. Ou seja, por quê? Se ele fosse um robô de copy trade, né, é muito fácil você identificar várias pessoas entrando na mesma ordem, entrando e saindo na mesma ordem, certo? E quando isso acontece, os operadores, os traders, eles conseguem ver, conseguem fazer uma manipulação desse mercado, onde que eles conseguem fazer uma isca, ou seja, eles jogam qualquer ordem lá muito rapidamente e saem dessa ordem. Então, quando o trader entra, ele vê, opa, entrei errado. Ele vai sair e daí quando tem esse retorno de API da conta dele com as contas do cliente, ele pode perder muito dinheiro com as contas do cliente. É por isso que o nosso sistema ele está inserido com inteligência artificial, né? Ele não é uma ferramenta de cópia, ele não é uma ferramenta que muitas pessoas não entendem o que é um robô e o que é uma ferramenta. Hoje você encontra no mercado várias pessoas falando, tem um robô. Hoje mesmo um amigo meu disse, também estou com um robô. Você tem que vir aqui programar isso, programar aquilo, não sei o que, não sei o que. Não. Quando você precisa inserir algum dado, onde você precisa entender algo do mercado, digamos assim, isso não é um robô, isso é uma ferramenta. Ou seja, você tem uma ferramenta que ela copia operações, ou você tem uma ferramenta que ela é uma ferramenta automatizada dessas suas operações. E na Owens Capital é totalmente diferente. Hoje a gente tem aí um robô que ele tem a inteligência artificial dele, que ele analisa as melhores horas da gente entrar no mercado, as melhores horas da gente sair do mercado, e ele faz isso de forma automática. Mas para isso, a gente não poderia deixar o algoritmo programado igual para todo mundo. Por exemplo, no dia que o padre ganhou 10,44%, você ganhou 1,52%, se não me engano. Isso. Eu ganhei 10,72%. A Michelle deve ter ganhado outra porcentagem, 5%, 6%. Isso é totalmente normal, porque a gente não consegue absorver o mercado inteiro. Vamos supor que né, o Owens hoje, ela já tem mais de 800 cadastros, certo? Com mais de 800 cadastros, imagine se essas 800 pessoas entrassem na mesma ordem, no mesmo instante, no mesmo momento. Aí a gente teria um grande problema. A gente teria um mega de um problema, onde que alguém conseguiria identificar essas ordens, né, que foram mandadas em massa, e a gente poderia ser estopado, os clientes poderiam ser estopados de uma forma gigantesca. Então, às vezes parece... São essas peculiaridades que faz a diferença da nossa ferramenta de tantas outras. Exatamente, exatamente. Às vezes parece um pouco triste receber 1%, ou a Michelle que recebeu 8,2% nesse dia, mas tem dias também, como o meu deu 10,72%. O seu deu 1,52%, a Michelle deu 8,2%. Hoje, por exemplo, fui ver, a operação do meu deu 2,29%. O do padre deu quase 5%. Entendeu? Então, isso é totalmente normal mesmo. Isso é bom que aconteça, é ótimo que aconteça. Não tudo meu robô, presidente. Por favor, deixa ele quietinho aí. Mas isso é ótimo que aconteça, essa diferença de ganhos,
Mas, em geral, ele sempre vai manter a mesma média, a mesma métrica, entendeu? Então, no final ali, a média ali é daquilo que a gente veio conversando, de 22% ao mês, nos últimos 3 anos aí de resultado. Tá. Não, tá bem. Obrigado, presidente. Valeu. Eu tenho uma pergunta a fazer, Trevisan. Tudo bem, presidente? Opa, tudo bom? Tudo já. Eu estou com o robô aberto aqui. É uma coisa que eu gostaria de entender aonde a gente localiza os lucros ali dentro da BitMEX. Alguém me falou, não sei, né? Parece que ali quando tem aquele verdinho está em negativo. Aquilo ali quer dizer que é o lucro? Pode me esclarecer isso? Opa, estava falando aqui com o microfone fechado, desculpa. Trevisan, para você identificar os seus lucros, é muito fácil. Aqui tem um histórico geral, se você vir aqui provavelmente vai abrir essa página aqui de trade para você, certo? Certo. Dá os gráficos, tudo mais. Ó, aqui são as ordens que estão ativas, tudo mais. Aqui é o robô que ele está operando, certo? Mas, enfim, onde que você consegue fazer um acompanhamento simples e fácil, você vem aqui em cima, onde você está vendo o saldo aqui, total, aqui você aperta, ó, total. E, por exemplo, aqui ele vai dizer, meu saldo é dia 8, né? Que o horário lá da BitMEX é outro, o horário de Seychelles. Meu saldo estava em 0,087, certo? Hoje, meu saldo aqui, dia 9, ele está um saldo de 0,089. Aqui você consegue ficar acompanhando o seu saldo, né? Onde que você consegue ver aqui, dia a dia, você aumentando suas frações. Mas as ordens que fecharam no positivo, é ali no Trade Story, no Under Story, na Order Story, quando é que é? Essa parte aqui é mais para quem entende do mercado, né? Para quem é trader, para pessoa que é especialista no mercado, ver que realmente foi feito por um robô, que realmente as operações aconteceram. Não é algo que no caso de vocês, só no caso de vir algum especialista, alguém mostrar aquilo que aconteceu. Então, aqui você consegue ver, aqui a buy é compra, sell foi venda, que quantidades que foram executadas, volume, né? Tá tudo aqui, tem essa tabelinha aqui, que você consegue acompanhar dia a dia, aqui os trades que foram feitos, e aqui as orders que foram postadas, ou seja, as ordens que foram colocadas no mercado. Então, aqui você consegue fazer todo esse acompanhamento, mas em geral, cara, a BitMEX ela já te mostra um resumo muito legal e muito simples que você consegue vir aqui e olhar dia a dia aquilo que aconteceu. Mas caso a pessoa queira estudar um pouco mais, eu tenho um trader que não sei o que, não acredita na ferramenta. Cara, se o trader é um trader de verdade, ele vai te pedir duas coisas. Ele vai falar o seguinte, cara, me passa o Trader History e me passa o Order History. Cara, você vai vir aqui, Trader History, você vai pegar aqui, ó, Save as CSV. Clica aqui, ele já baixou uma planilha de Excel. Você vai vir aqui em Order History, aperta aqui, ó, Save as CSV. Cara, daí você já manda isso para o e-mail dele, o WhatsApp dele, que ele já vai entender, entendeu? Ele já vai entender que existem operações que Sim, tem não, esse é justamente por isso, porque tem algumas pessoas que perguntam e a gente não sabe identificar. Se eu voltar ali na Trade Story, pode voltar ali um pouquinho. Isso, ali. Ali onde tem aqueles verdinho com negativo, não quer dizer que aquilo ali foi o lucro, né, daquela operação, não, né? Não, aqui é compra e venda, né? O vermelho é venda. Mais para lá, free bind ali, depois do hat, à direita. Isso, aqui, não, mais esquerda. Opa. Mais para a esquerda um pouquinho. Aqui? O númerozão XBT. XBT. Isso. Não, essa taxa, esse pagamento de taxa. Ó, a Michele tá louca lá, que deu quase 3% já. Tô aqui radiante. Sim, ó, muito top.
Pessoal, eu vou, Trevisan, eu tava assim, ó, já que a gente está gravando, isso é uma coisa muito bacana, para as pessoas que forem escutar isso num canal de qualquer pessoa, tá? Ontem eu passei uma parte da noite junto com o Thiago e nós estávamos conversando com alguns especialistas, vamos dizer assim, profissionais de mercado que nem o nosso presidente. E quando eu compartilhei a tela, que nem o nosso presidente está compartilhando com vocês, primeira coisa, Johan, que essas pessoas falaram, cara, é muito louco o que esse robô faz. Aí eu tô bem com essas palavras. Eu também sou que nem o Thiago, não entendo muito, estou tentando todo dia aprender, certo? Mas o que ele fez, e Michele, te liga nessa aí agora, tá? O que ele entendeu? Por que o nosso robô nunca dá prejuízo, nunca dá loss, nem red, Michele? Porque o dia que ele está apertado, ele simplesmente perde e recupera na mesma hora e para. Acompanha isso nos gráficos, se eu tiver errado, me corrija. Tá certo, padre. É por isso que não dá red. Pá, ele perdeu. Tudo bem, ele perdeu, ele continua operando, pum, recuperei o prejuízo, fechei, deu, tchau. Por isso que aparece zerado e não dá negativo. E isso é um sistema muito inteligente, modéstia à parte, presidente. Ó, parabéns pro senhor. Show de bola, show de bola. Mas boa noite, pessoal. Gesiel Pires aqui. Boa noite, presidente. Boa noite, Johan. Tudo bem? Boa noite, Gesiel. Boa noite, Gesiel. Ô, Johan, só para tirar uma dúvida, a gente voltar lá no robô, que ficou meio confuso na questão das porcentagens ali. Eu só quero entender na questão do final, vamos dizer 30 dias. O padre começou, a Michele começou, eu comecei no mesmo dia, e no final de 30 dias, eu vou ter uma porcentagem, o padre vai ter outra porcentagem e a Michele vai ter outra porcentagem? Exatamente. Sim? Sim, mas vão ser porcentagens que vão ser parecidas, entendeu? Muito parecidas. Entendi. Pegando esse gancho aí, você também comentou a respeito tem 800 cadastros hoje, 800 pessoas. Se entrasse na mesma operação, poderia dar um grande problema nesse quesito, certo? Sim. Mas vamos dizer assim, a gente sabe a explosão que tem o multinível, né? E eu não tenho dúvidas que a Owens ela vai alcançar, sim, acho que números recordes nessa nova modalidade. O que eu venho conversando com a maioria das pessoas é que é uma nova onda, é um novo projeto, é algo 100% descentralizado de tudo que a gente já viu. E se estourar essa questão do multinível, vamos dizer assim, e alcançar realmente cadastros recordes em pouco período, a minha pergunta o robô ele suporta 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 100.000 cadastros? Sim, hoje ele suporta tudo isso de uma forma bem tranquila, até mesmo aquela questão que eu falei para vocês, né? Ele é uma máquina, né? Cada pessoa é uma máquina diferente, digamos assim, cada robô é um robô diferente. E ele consegue fazer inúmeros robôs para que eles trabalhem dentro da BitMEX ou que trabalhem depois dentro de outras exchanges e até mesmo outros mercados, né? Então, essa parte de tecnologia a gente já está trabalhando, né? A gente já está trabalhando aqui uma parte de tecnologia muito bacana mesmo para inserir até mesmo em outros mercados, em outras exchanges, para a gente não ter essa, digamos assim, essa escassez de mercado, de não conseguir atender, não conseguir trabalhar. Mas vamos falar hoje que a gente tem de BitMEX, cara, ela movimenta 1,8 bilhões, né, de dólares por dia. Tem dia que ela ultrapassa 5, 6 bilhões de dólares por dia. Ou seja, só ali 5, 6, 10 mil cadastros, 10 mil pessoas utilizando da maneira que está agora, é muito tranquilo mesmo, entendeu? Imagine a gente poder colocar essa mesma estratégia dentro de outras exchanges, colocar essa mesma estratégia dentro de outros mercados, como o de Forex, por exemplo, como outros mercados ali que a gente tem. Enfim, a gente vai ter um leque
muito grande de negócios aqui para colocar essa estratégia, né? Top, top. Gesiel, Mas só falando de BitMEX, seria um peixinho no oceano, então, né? Mesmo que tiver uma quantidade grande de pessoas. Só para Exato. complementar, Johan, me perdoa, só para complementar a pergunta do Josiel e a resposta do Johan. Gesiel, você tem que entender uma coisa somente, sem se esquecer da primeira. Nós estamos recém começando. Sim, Hoje sim. você faz parte de um grupo seleto de pessoas hoje dentro da OIS. Sim, mas é essa a minha preocupação, né? Então, Não. hoje está acontecendo a questão do pioneirismo dentro da ONS, de um projeto 100% descentralizado, um projeto que tem tudo para explodir a nível Brasil e mundo. Então, a minha pergunta foi, eu já estou visando o futuro, eu não estou nem no presente, não estou nem falando com você aqui presente comigo, eu estou visando o futuro. Então, eu sei o potencial da onde isso pode chegar. Então, por isso a minha preocupação do futuro, entendeu? Por isso que algumas novidades já estão sendo preparadas, infelizmente nem todos sabem, Sim, ok? sim. Mas se prepare que BitMEX, vou te dar uma dica, BitMEX é só o começo. Sim, sim, sim. Um dos questionamentos da maioria das pessoas que a gente está apresentando, falando, conversando, até alguns traders que operam já, e hoje eles operam mais na Binance, porque o maior volume está na Binance, né, hoje, né? Então a BitMEX era a queridinha, né? Ela tinha um maior volume, mas ela acabou caindo e a Binance domina o mercado. Eu acredito, né, que já deve estar desenvolvendo algo parecido para desenvolver dentro da Binance, né? Algo parecido. Gesiel, exatamente. Obviamente que dá para a gente trabalhar na Binance Futuros, né? É uma excelente exchange, mas hoje, por questões de adequação ao nosso negócio que a gente está trabalhando hoje, de marketing de relacionamento, marketing multinível, nós precisamos fazer a análise da facilidade do usuário. Por quê? Habitualmente, as pessoas não estão acostumadas a abrir conta em exchange, abrir conta de Bitcoin, isso, aquilo. Na BitMEX, cara, o processo é muito simples, é fácil pra caramba. Você só precisa ter um e-mail, você precisa digitar uma senha e o fator de 2 passos do Google Authenticator. Ou seja, não precisa enviar documento, comprovante de renda, residência, mandar N documentos ali, para daí sim sua conta ser validada e você conseguir começar a trabalhar. Por isso nós escolhemos a BitMEX, uma plataforma muito segura, uma exchange muito segura, do meu ponto de vista, mas futuramente a gente consegue trabalhar na Binance também, e não só obrigando, entre aspas, as pessoas a usarem a BitMEX. Para mim, eu acho a mais fácil de todas, a mais simples de todas, a BitMEX. Mas a gente consegue mudar para Binance, consegue mudar até para outras exchanges também, né? Maravilha. Então, questão de volume, questão desse tipo de preocupação, você está vendo que a gente só trabalha com as exchanges maiores, né? Então, isso aí a gente não vai ter nunca problema. E, além disso, a estratégia é entrar em outros mercados. A gente já tem outros robôs, outras ferramentas de outros mercados aqui e quer entregar isso tudo dentro do projeto da Owens, né? Então, hoje, o que é Owens? Ela é um peixinho pequeno, né? Peixinho pequeno que daqui a pouco vai virar uma baleia, vai virar algo muito, muito gigantesco mesmo no mercado ali, vai capturar muita gente, né, padre? Top. É verdade. Presidente, uma coisa que eu gosto de salientar também, quando a pessoa questiona em relação aos ganhos, uma coisa você tem que entender, tá? Se imagine você indo para uma tarde de leilões, tá? E nessa tarde lá vai ser leiloado casas de 100 mil, de 200 mil e de 300 mil. Mas eu tenho só 100 mil no meu bolso para entrar nas negociações. Obviamente que eu vou participar do leilão de casas até 100 mil. Das casas de 200 mil e 300 mil, eu não tenho dinheiro para participar, né? Então, é isso que acontece aqui com nossos investimentos, né? Se tu tem um certo valor lá dentro da BitMEX,
ele vai entrar em alguns contratos. E outros contratos que não bate o valor que tu tem lá, ele não vai entrar, né? Por causa que teu valor não bate ali. Então, pode acontecer também de um robô dar uma porcentagemzinha maior do que a outra em decorrência disso, tá certo, Johan? Sim, é por isso que a gente sugere ali as pessoas terem uma banca dentro da BitMEX ali de pelo menos $300, né? $300 ali para poderem fazer essas operações ali. Perfeito. Johan, E uma... só aproveitar um pouquinho. Desculpa, Thiago, pode terminar. Não, vai. Não, Já eu concluído. terminei, concluí já. Não, é só aproveitar essa questão levantada aqui pelo Gesiel, né? E as respostas aí do Johan, que eu acho que cabe dentro desse assunto aqui que me questionaram essa semana, né? A respeito do IP, porque pelo menos a pessoa disse isso, né? Eu não entendo, gostaria que você me explicasse, né? É que quando é feito assim por API de integração, como é o caso aqui, a preocupação da pessoa era a seguinte: esse robô, essas ordens todas saindo de um mesmo IP, entendeu? De um mesmo local. Se isso não poderia ter algum bloqueio, por exemplo, da própria exchange, isso daqui está saindo tudo do mesmo perfil, entendeu? Do mesmo trading, vamos dizer. Se isso dá algum problema em relação à BitMEX, já avisando essa questão de futuro, de quantidade de pessoas, de usuários, por exemplo, 1 bilhão de usuários utilizando essa ferramenta. Eu sei que são diferentes, né? Que você gera um para cada pessoa, mas, assim, a base, né, a central, onde é feito aí a questão do disparo das ordens, né, era mais ou menos essa dúvida da pessoa. Excelente, Michele. Então, uma resposta que eu posso dar para vocês que eu acho que Natal está vindo daqui a 12 meses, eu acho que os donos da BitMEX vão mandar uma baita uma cesta de Natal para mim, final do ano. De feliz, por né? quê? De feliz. Por Não quê? nos deixa mal, né, presidente? É verdade, é verdade. Dá uma perna do peru para nós, né? A gente É que a pessoa reparte. tem mania de achar que quando a gente está ganhando, a exchange está perdendo, né? E não é verdade, né? Na verdade, ela ganha muito com as taxas, né? Exatamente, exatamente. Então, para vocês, o robô aqui cancelou as horas, trabalhando. Essa parte de API, ela funciona totalmente lícita. As exchanges, elas, para quem é programador, para quem quer fazer seu robô, ele consegue vir aqui na BitMEX, inserir, dar as key permissions aqui, coloca o fator de segurança ali, já consegue operar aqui dentro. As exchanges, elas gostam disso, porque quanto mais pessoas têm trabalhando na exchange delas, mais taxas elas ganham, né? Mais taxas ali elas ganham por operação. Então, cada operação ali que o nosso robô está fazendo e, consequentemente, 800 pessoas estão fazendo também, em cima disso, a BitMEX está ganhando, né? Ela está ganhando uma taxinha em cima de toda operação que é feita. E imagina isso num volume de marketing multinível, de às vezes você ter 10 mil, 20 mil pessoas ali, 30, 50 mil pessoas, 100 mil pessoas daqui a pouco utilizando esse robô, essa API, e dando um lucro para a BitMEX enorme em questão de taxa, né? Então, eles mesmo, acredito que final do ano vão me dar uma cesta aí de Natal muito boa. Brincadeiras à parte, mas para exchange é muito positivo mesmo. Quanto mais clientes, quanto mais pessoas estarem trabalhando, operando lá dentro, maior a lucratividade dela. Então, não tem perigo nenhum da BitMEX falar, não queremos mais você operando. Seria algo muito, muito inusitado e não faria sentido. Algo interessante, não sei se você concorda comigo, Johan, mas é algo que eu ouvi, na verdade, né, de traders falando que quando você entra e você sai positivo, alguém saiu perdendo. Então, eu acredito assim que a Owens é uma equipe, é um grupo de 800 pessoas que está de um lado de um cabo de guerra e a gente está ganhando, né? E existem pessoas que estão perdendo. Automaticamente, isso para BitMEX, para Exchange, isso não importa, né? O que importa é que a nossa equipe está ganhando. Exatamente, porque você não tira o dinheiro da BitMEX, né? Sim. Quando você, no mercado financeiro, você está trabalhando um contra uma outra pessoa, ou contra uma quantidade de pessoas, né? Então, isso que é o mais importante, né?
Mas vou ver aqui, tem umas perguntas aqui da Rafaela. Quarta terá também uma reunião de treinamento como quarta passada. Rafaela, ainda não. A gente está programando para fazer quarta-feira que vem, na próxima quarta-feira. A gente vai estar trazendo material, tudo mais, para o pessoal em geral, entendeu? Talvez vai ser feita uma reunião com alguns líderes, mas algo um pouco menor, né? Não para todo mundo. Mas a gente sim está querendo trazer sempre novidades, está trazendo uma linguagem bem assertiva com as pessoas e sempre tendo treinamentos, no mínimo, de 14 em 14 dias. Johan, só um segundo, por favor. Só para a gente terminar essa gravação, para que não fique muito extensa, para divulgar para as pessoas aqui. Gostaria de agradecer a todos vocês e as pessoas que estão vendo, certo, esse vídeo no YouTube ou em qualquer canal de mídia social. Façam contato com a pessoa que lhe enviou o link, certo? E agradeço a todos pela presença nesta conferência. Muito obrigado e tchau, tchau.